Você com certeza deve saber o nome de vários personagens de X-Men. Se você for muito fã mesmo, você pode até saber o nome de todos os mutantes que existem. Mas você sabe como eles se chamam em outros países? Em inglês você pode até saber, mas hoje a gente vai ver além do inglês. E tem algumas línguas que os nomes dos personagens ficam bem engraçados. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Mikael. Se você gosta de X-Men, se inscreva aí no canal e me diz qual que é o seu personagem preferido no desenho. X-Men Evolution tem vários personagens bem legais, mas me diz aí qual que é o melhor na sua opinião. E sem mais enrolação, vamos lá, vamos ver como se chama alguns personagens de X-Men em outras línguas. Sem mais enrolação pessoal, bora lá! Bom, vamos começar aqui com quem me deu a ideia para essa lista, que foi o Wolverine. Eu estava pesquisando alguns temas sobre X-Men para trazer aqui no canal e eu vi que o nome dele em espanhol do Wolverine é muito engraçado. Pelo menos eu achei muito engraçado, né? Bom, na maioria dos países ele se chama Wolverine mesmo, que é o nome original do personagem. Wolverine, para quem não sabe, é um animal que é conhecido aqui no Brasil como carcaju ou glutão, que é esse animal que vocês estão vendo aí, mas que o nome em inglês é bem melhor, né? Bem mais legal, Wolverine, do que glutão. Mas em espanhol ele ganhou uma versão diferente do nome dele. Na Espanha, o Wolverine é conhecido como lobesno, que é algo relacionado a lobo e pode ser traduzido meio que como um lobo pequeno. Mas ele é chamado assim na Espanha, porque o espanhol tem duas variantes principais, né? Que é o espanhol falado na Espanha e o espanhol latino-americano, que é falado aqui nas Américas. E nas Américas ele já foi chamado de 4 nomes diferentes, que é Gluton, Guepardo, Agurra Dinâmica e o mais engraçado na minha opinião, Emílio Garra. Esse nome eu achei o mais engraçado de todos e por isso que ele me deu a ideia de fazer essa lista aqui. Imagina se o Wolverine fosse conhecido aqui no Brasil também como Emílio Garra. Vocês sabiam que o Wolverine era chamado assim em países que falam espanhol? Bom, a próxima da lista é a Tempestade. O nome dela em português, né, Tempestade, é uma tradução direta do inglês, que é Storm, que significa tempestade mesmo. Em outros países o nome dela é a tradução de tempestade, né, de Storm. Então na Espanha ela é conhecida como Tormenta. Em países como França, Alemanha e Itália ela é conhecida como Tornado. Claro, cada um com o sotaque deles, né? Por exemplo, na França, Tornado, na Alemanha, Tornado. Então por aí vai, o nome dela sempre deriva dessa questão de tornado, tempestade, algum efeito muito forte na natureza. Bom, outro caso bem interessante é o Noturno. Bom, o nome original do Noturno é Nightcrawler, que é um nome que eu acho bem legal e significa algo em torno de rastreador noturno. No Brasil ele foi simplificado só para Noturno, que eu acho bem mais da hora do que rastreador noturno, mas em vários países ele é conhecido como Diablo. Isso pela aparência dele, pela origem ali que remetem a um pouco ao inferno, essas questões mais sombrias. Então, ok, Diablo, achei legal essa tradução, mas em espanhol, como sempre, ele tem uma tradução diferente, mas que na real até que parece mais com o original Nightcrawler, que é rastreador noturno, né? Bom, na Espanha, vocês se lembram que eu falei que tem duas variantes, né, do espanhol, então na Espanha sempre vai ser diferente ali da América Latina. Na Espanha, o noturno é chamado de rondador nocturno e na América Latina ele é conhecido como nocturno ou morodeador. Bom, rondador e morodeador quer dizer ladrão, então seria como ladrão noturno. Engraçado como o nome tem uma capacidade de mudar completamente a percepção que a gente tem daquele personagem, né? Tipo, noturno, tudo bem, é só um personagem noturno, né? Um personagem relacionado ao escuro. Mas aí ladrão noturno a gente já não associa com um herói, né? Bom, a vampira é chamada de Rogue em inglês, que quer dizer algo em torno de trapaceira ou até vampira mesmo, e está relacionado ao poder dela, né, de sugar o poder de outra pessoa. Então acho que a tradução brasileira foi muito bem, né? Vampira é um nome que combina muito bem com ela, e em outros países ela tá mais relacionada pro lado trapaceira dessa tradução. Por exemplo, na França e na Alemanha ela é conhecida como Malícia, sendo que na Alemanha ela também é conhecida como Schurke, e na Espanha, como eu falei, é bem diferente dos outros, ela é conhecida como
pícara, que tem basicamente o mesmo significado, né, que é malandra. E já na América Latina ela é conhecida como Titânia. E aí, vocês sabiam que a vampira tinha esse nome em outros países? Se você não sabia, deixa o seu like aí, hein? Bom, um mutante que eu acho bem da hora, mas que ele é bem esquecido, é bem ali secundário mesmo, é o míssil. Tá óbvio porque ele se chama assim no Brasil, né, porque o poder dele lembra muito o poder de um míssil quando ele sai voando ali, mas em inglês ele é chamado de Cannonball, que seria bola de canhão, o que também tem a ver com o nome dele, mas que eu acho bem mais legal, míssil. E na Espanha, né, em países que falam espanhol, o nome é bem parecido com o inglês, que seria bala de canhão. O meu espanhol é muito bom, cara. E o país que muda mais um pouco a tradução dele é a França, que na França ele se chama Rocket, que seria foguete, né? Bom, Mestre Mental, um dos mutantes mais menosprezados de X-Men Evolution, ele também tem alguns nomes bem legais e bem interessantes. O nome original dele em inglês é Mastermind, que em uma tradução seria como mentor, cabeça ou até mesmo mestre mental, né? E nesse caso eu acho os dois nomes legais, mas eu prefiro até o nome em inglês, Mastermind, eu acho bem legal. Na Espanha ele atualmente é chamado de Mente Maestra, que teria basicamente a mesma tradução que a nossa, mas ele já foi chamado de El Gênio, o gênio. Bom, tudo bem, aí eles não exageraram. E o mais diferente nesse caso do mestre mental é o francês, que ele é chamado lá na França de Cerveau, ou Cerveau, ou alguma coisa assim, que significa simplesmente cérebro ou mente. Lince Negra, ela que tem um nome mais diferente ali em todas as traduções que eu pesquisei, e eu acho todas bem legais. Para começar em português, né, Lince Negra eu acho bem legal, que é uma tradução meio que direta do original, Shadow Cat. Em espanhol, a Lince Negra é conhecida como Sprit, que se escreve desse jeito aí, bem parecido com Sprite. E eu não sei a tradução direitinho, se alguém falar espanhol aí, por favor, me diga o que quer dizer isso. Eu só vi que é relacionado a animais, a gatos, então vai ali no mesmo sentido das outras traduções do nome dela. Em francês ela é chamada de Etincelle, em alemão de Sparkle, em italiano ela também tem essas duas traduções, Sparkle e Sprite, e também é chamada de Ariel. Em algum momento ela foi chamada de algum desses três nomes. Bom, bem diferente, né? Bom, próximo, o Fera. Bom, claro, o nome dele é relacionado ao poder, né, que ele se transforma nessa fera, literalmente, e claro, todas as traduções seriam relacionadas a esse poder dele, como em inglês, que é Beast, em espanhol, Bestia, em italiano também é Bestia, e em francês é Le Fauve, que seria também besta, bem legal, né? Outra mutante pouco lembrada pela maioria das pessoas é a Lupina. Eu acho essa tradução do nome dela bem legal, né? Lupina combinou muito com o poder dela, que é se transformar em lobo ou metade loba, combinou muito bem. Em inglês, o nome original dela é Wolf's Bane, que olha só, a tradução em português seria o nome de uma planta chamada acônito. Essa planta ela é usada na medicina para tratar febre, ansiedade, nervosismo e até síndrome do pânico. Porém, ela, apesar de ser linda e também medicinal, é uma planta venenosa. E eu achei que esse nome combina muito bem com a Lupina, né? Porque ela é bem dócil e parece bem gentil ali quando ela tá na forma humana. Porém, o poder dela é um poder bem selvagem, né? De lobo. E talvez seja por isso que o nome dela em espanhol é Loba Venenosa. Agora faz sentido esse nome, né? Pra quem não sabe dessa planta, ia ficar meio que boiando por que venenosa. Mas agora a gente já sabe de toda a história. Em francês ela tem o nome de Felina e em finlandês o nome dela eu achei até bem fofinho. Suzy. Bom, e para fechar essa lista, nada melhor do que fechar com um brasileiro, o Mancha Solar. Eu acho que não é novidade para ninguém, né, que existe um mutante brasileiro dentro ali da equipe dos X-Men, que é o Mancha Solar, e o nome dele, né, em português é uma alusão muito clara pro poder dele, né, que ele tira o poder através das manchas e dos raios solares. Aí ele se transforma ali em um homem todo cheio de fogo e que ele ganha até uma super força. Bom, em espanhol ele se chama Mancha Solar mesmo, em francês Solar, em inglês, né, que é a língua original ali do personagem, ele se chama Sunspot. Bom, e aí pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Só foi um vídeo com umas curiosidades rápidas, tá bom? Comenta aí outras ideias de vídeos sobre X-Men que vocês querem me ver falando aqui no canal. Me diz aí qual desses nomes você achou o mais legal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aí no canal se você ainda não conhecia o canal, tá chegando agora. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, pessoal, e até a próxima. Tchau!